Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre o livro das mentiras, Liber 333. Esse livro foi escrito por Aleister Crowley, contém 224 páginas divididas em 93 capítulos e foi publicado no ano de 2019 pela Diamond Editora. Bom, esse livro aqui ele faz parte de um crowdfunding lançado pela Diamond e no qual foram lançados vários livros do contexto telêmico e etc. Eu lembro que quando eu vi o lançamento desse crowdfunding, né, a capa ela era um protótipo, né, e aí tava em abóbora essas letras. E aí eu pensei que ia ser daquela forma, né? A capa ia ser com fundo escuro e com essa estampa em abóbora, uma coisa assim. Não se era abóbora, mas era alguma coisa, uma cor semelhante. Mas ó, não é. É dourado, bem bonitão, capa dura, muito bem feito, né? Bonito. E, bom, esse livro aqui, ele é um daqueles livros que mostram bastante da excentricidade literária de Crowley, né? Porque Crowley, ele tinha muito disso, assim, de escrever de uma maneira às vezes cínica, às vezes muito profunda, muitas vezes irônica, debochada. E aqui nesse livro ele mostra muito disso, né? Ele usa e abusa dessa característica dele próprio. E não só isso, ele acrescenta todo esse deboche, esse cinismo, né? Essa forma muitas vezes também direta de escrever, né? Então muitas vezes a gente vai pensar que ele está falando de algo de forma irônica, mas na verdade ele está sendo literal naquilo ali. Então Crowley tem muito dessa característica, assim, de sempre estar jogando com as palavras, né? Até porque ele mesmo se declarava um poeta, né? E etc. Então é bem característico, né? Essa coisa da poesia também, brincar com as palavras, etc. Então ele vai juntar tudo isso, né? A essa característica literária dele com os elementos ocultos e cabalísticos, né? Então muito desse livro aqui é preenchido, né, ou é feito baseado sobre essa perspectiva cabalística. Então você vai ter palavras que têm um significado cabalístico, né, o próprio título dos capítulos eles têm uma relação cabalística. Então nada é por acaso aqui, tudo tem ou um trocadilho, ou um triplo sentido, ou um elemento cabalístico oculto ali através da gematria, ou um notaricon. Né? Para quem não sabe o que são essas coisas, acho que vale a pena a gente dar uma pequena explicação aqui. A gematria, né, que a gente chama, é quando você transforma a palavra, uma determinada palavra, em um número, né, e aquele número, quando ele tem uma mesma numeração, aquela palavra, né, contém uma mesma numeração que uma outra palavra, ela é então considerada como sendo em essência uma mesma coisa, né? Basicamente, a gematria é isso, né? Estou falando de uma maneira simples para que se possa ser entendido por todos. Então, por exemplo, a palavra telema, né? Ela é uma palavra grega que resulta em 93. A palavra ágape também é uma palavra grega que resulta em 93. Telema significa vontade. Que vontade? É a vontade comum? É a vontade de você beber água ou de fazer coisas triviais? Não, é a vontade divina, né? A sua vontade interior, espiritual e etc, que a gente pode chamar da vontade de Deus, né? Então isso é telema, e isso resulta em 93. Assim como ágape, que é amor, resulta em 93. É qualquer amor? Não, porque os gregos eles tinham diferentes palavras para definir diferentes tipos de amor, né? Então a gente tem ágape, a gente tem storge, a gente tem philos, né? Então cada tipo de amor é considerado
cada palavra é considerada para definir um tipo de amor. Eros, né? Então Eros é o quê? Questão mais sensual, mais sexual e tudo mais. Philos é a questão mais intelectual. E ágape, então, é esse amor universal, ou seja, telema, que é a vontade de Deus, mais o amor universal somam 93. Né? Então a vontade universal e a vontade de Deus e o amor universal são em essência uma mesma coisa. Então isso é gematria. E o notaricon é como aquelas coisas que a gente fazia quando era criança, né? Muita gente fez isso, que se chama também acróstico, né? Que você pega uma palavra e cada letra daquela palavra vai significar uma coisa, né? Então, por exemplo, fazer assim, por exemplo, amor. Aí A de não sei que, M não sei que lá, O é não sei que lá, R não sei que lá. Ou seja, cada letra da palavra amor vai significando uma outra palavra, uma outra frase, que seja. Isso é um notaricon, né? Então, às vezes, uma palavra oculta um sentido outro dentro dela mesma, né? Então, o Crowley vai usar isso, né, em diferentes momentos desse livro aqui. E aí vale a gente também ver aqui o que ele mesmo fala, né, sobre essa publicação, esse livro que ele escreveu. E aí eu traduzi aqui já antecipadamente, né, porque aquela coisa, traduzir simultaneamente é sempre, né, a gente dá umas travadas às vezes, mas já fiz aqui o trabalho. Então ele começa falando assim, no Confessions, tá? Nele, ou seja, nesse livro, existem 93 capítulos. Nós contamos como capítulos as 2 páginas preenchidas respectivamente com um ponto de interrogação e exclamação. São essas duas mais 91 capítulos. E aí ele continua. Os outros capítulos contêm às vezes uma única palavra, frequentemente de meia dúzia a 20 frases. Ocasionalmente, algo em torno de 12 a 20 parágrafos. O assunto de cada capítulo é determinado mais ou menos em função da importância cabalística de seu número. Ou seja, aquilo que eu falei antes, né? Então ele vai relacionar o número do capítulo a algum conceito cabalístico. Assim, o capítulo 25 fornece uma versão revisada do ritual menor do pentagrama. 72 é um rondel com um refrão Shaman-Forash, o divino nome de 72 letras. 77, Laila, cujo nome acrescenta aquele número, e 80, o número da letra Pé, referenciado a Marte, um panegírico sobre guerra. Algumas vezes o texto é sério e vai direto ao ponto. Outras, seus oráculos obscuros demandam conhecimento profundo da Cabala para sua interpretação. Outros contêm alusões obscuras, jogo de palavras, segredos expressos em criptogramas, duplos ou triplos sentidos que podem ser combinados com a função de apreciar seu sabor total. Outros, novamente, são sutilmente irônicos ou cínicos. À primeira vista, o livro é um poço de falta de noção criado para ofender o leitor. Ele exige estudo infinito, simpatia, intuição e iniciação. Dado estes fatos, eu não hesitaria em dizer que nenhum dos meus outros escritos eu ofereci tão profunda e compreensível exposição da minha filosofia em todos os sentidos. Bom, então isso já resume bem, né, a intenção e o modus operandi. E o modus operandi dele ao fazer esse livro. E aqui também que ele vai falar da relação dele com a maçonaria e daquela história mais ou menos conhecida por todos que já se aprofundaram um pouquinho em Telemann, né? Sobre a questão dele ter, ao ter escrito esse livro, então é esse livro sobre o qual essa história paira, né? De que ele escreveu esse livro e aí o cabeça externa da Otto, né? Ele foi até ele, teria ido até ele e falou assim, você revelou os segredos da nossa ordem, né? Aí ele fala, não, mas como assim? Eu nem sou membro dessa ordem, que eu não sei o quê. Lembrando que Crowley, nessa época, não era da Otto, né? A Otto, ela surge antes de Crowley, depois que ele entra pra Otto e modifica ela toda. Coloca a Telemann lá dentro. E aí ele fala, não, mas eu não tenho como ter revelado segredo nenhum, porque eu não conheço
a sua ordem, os segredos da sua ordem. Ele, não, você revelou sim, revelou nesse livro aqui, no caso é esse livro, né, o livro das mentiras, e tá aqui o segredo, né, revelado da nossa ordem, que não sei o que. Então você é um grau 9, né, da ordem e tudo mais, blá 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 blá. E aí ele diz que teve né, uma espécie de epifania ali, e ele percebeu então qual era a função dele em relação à humanidade e tudo mais. Bom, essa história é envolta em polêmicas, né, sobre ter acontecido ou não. Tem gente que diz que não aconteceu, tem gente que diz que aconteceu. São essas coisas que ficam, né, e a gente fica meio que sem saber. Mas ele fala que foi assim que aconteceu. Então é esse livro aqui que ele se refere como tendo ocorrido o contexto dessa história. O que é legal da gente ter uma publicação em português, né, desse livro, é que, como eu disse antes, esse livro é um pouco complexo, né? Não só pelas coisas que estão nas entrelinhas, mas pela própria questão do jogo de palavras, etc., que o Crowley faz o tempo inteiro aqui. Então a publicação original em inglês, ela pode ser um pouco complicada de se entender para aqueles que não dominam realmente o idioma com profundidade e que também não conheçam questões telêmicas, esotéricas, cabalísticas, etc. Então o legal aqui, esse livro foi traduzido por indivíduos que são envolvidos com o contexto telêmico, né? Que é o Frater Escuros, o Johann Reis e o Leo Holmes, né? Então são indivíduos que conhecem o inglês e conhecem telema, conhecem os meandros esotéricos, etc. Então esse é um ponto bastante positivo. E por quê? Porque a gente já está vendo, né, traduções sendo feitas de livros telêmicos por pessoas que não são do meio. Isso às vezes a pessoa ali ela perde certas nuances, certos detalhes que um telemita não deixaria passar, ou não, né? Ou erros que talvez erros de tradução, entre aspas, ou seja, colocações de palavras ou uso de palavras que talvez um telemita não fosse usar por saber dos detalhes, né? Aí o livro começa aqui com um comentário, né? O número do livro 333 implica dispersão, de modo a corresponder ao título Quebra e Mentiras. Entretanto, o pensamento único é, em si mesmo, falso, e, portanto, suas falsificações são relativamente verdadeiras. Logo, este livro consiste em declarações tão verdadeiras quanto possível para a linguagem humana. E aí, toda essa questão de o livro das mentiras, mas o livro das mentiras fala verdades, etc. Isso tem a ver com a questão do grau que Crowley alcançou, né, dentro da própria ordem, etc. E sobre essa questão da transcendência da dualidade e tudo mais. É um assunto que a gente não vai entrar muito aqui, mas tem a ver com isso, né, com conceito cabalístico de que as coisas abaixo do abismo elas são sempre duais, né? Então não existe verdades absolutas. Tudo pode ser verdade e mentira ao mesmo tempo, né? Nesse plano aqui, abaixo do abismo. E a transcendência, né, dessas esferas inferiores, em termos cabalísticos, né, ela faz com que o indivíduo alcance o estado de não dualidade, né? E etc. Então tem toda essa conceitualização, né, que ele vai trazer também para essa publicação aqui. Então ele fala sobre os véus do invisível, né, que existe a Cabala e existe a árvore da vida e existem os véus do invisível, né, que são chamados Ain, Ein Sof, Ein Sof, Aur, né? Então ele começa a tríade anterior primordial, que é não Deus. Nada é, nada se torna, nada não é. A primeira tríade, que é Deus. Eu sou. Eu pronuncio a palavra, eu ouço a palavra. Então a gente está falando, né? A tríade primordial, que é não Deus, são os véus do invisível, Ain, Ein Sof, Ein Sof, Aur. Depois a gente já entra na árvore da vida, né? A primeira tríade, que é Deus, que é eu sou, eu pronuncio a palavra, eu ouço a palavra, ou seja, as três esferas superiores ali, né? Depois o abismo, a palavra está quebrada, há conhecimento, o conhecimento é relação, estes fragmentos são criação, a quebra manifesta a luz. A segunda tríade, que é Deus,
Deus, o Pai e Mãe, está oculto na geração. Deus está oculto na rodopiante energia da natureza. Deus está manifestado no recolhimento, harmonia, consideração, o espelho do sol e do coração. E a terceira tríade trazendo, preparando, oscilando, fluindo, cintilando, estabilidade e gerando. 10ª emanação, o mundo, ou seja, Malhut, né? E aí, como é que funciona isso aqui? Ele sempre vai trazer um pequeno texto, né? Que é o capítulo, ou seja, por exemplo, capítulo 1. Ele vai chamar aqui o Sabá do Bode, né? E aí depois vem um comentário em cima sobre o que seja aquele capítulo. Então, funciona assim. Aqui vem o capítulo e aqui o comentário, a explicação sobre o capítulo. Ok? Então, como que eu vou fazer aqui? Esse é um daqueles livros que não dá pra gente comentar todos os capítulos, porque são 93 capítulos, né? E aí ficaria muito complicado isso e não faz sentido. Então, eu selecionei alguns capítulos, né, na qual eu vou comentar aqui, citar e etc. Alguns que eu achei mais ou menos interessante. E aí a gente começa aqui com o capítulo 7. Os dinossauros. Nenhum são eles cujo número é 6, mas eles de fato foram 6. 7. São estes 6 que não vivem na cidade das pirâmides, sob a noite de Pan. Houve Lao Tzu, houve Siddhartha, houve Krishna, houve Tahuti, houve Moshe, houve Dionísio, houve Mohammed. Mas o 7º homem, chamado Perdurabo, por perdurar até o fim, no fim nada havia para perdurar. Amém. Então, você vê que aqui ele se coloca, né, entre esses indivíduos, né, como Perdurabo é o próprio Crowley, né, e como uma espécie de, como um profeta, né, como uma figura de destaque dentre esses grandes figuras aqui da humanidade em termos religiosos. E aí ele vem comentando em seguida, né. Este capítulo traz uma lista dos mensageiros especiais do infinito que iniciaram determinados períodos. Eles são chamados dinossauros, por parecerem ser terríveis criaturas devoradoras. Eles são mestres do templo, pois seu número é 6, 1 mais 2 mais 3, um número místico de Binah. Mas são chamados de nenhum porque realizaram. Se não fosse assim, seriam chamados 6, no mau sentido do mero intelecto. Eles são chamados 7, apesar de serem 8, porque Lao Tzu conta como nada, devido à natureza de sua doutrina. A referência ao fato de que não vive é encontrada em Liber 418. A palavra perdurabo significa eu perdurarei até o fim. A alusão é explicada na nota. Siddhartha ou Gautama foi o nome do último Buda. Krishna foi a principal encarnação do Vishnu indiano, o preservador, o principal expositor do Vedantismo. Tahuti ou Thoth, o deus egípcio da sabedoria. Moshe, Moisés, o fundador do sistema hebraico. Dionísio, provavelmente um elevado do Oriente. Mahmud, Maomé, todos estes foram homens. Sua divindade é resultado da mitificação, né? Aí ele faz uma nota aqui em relação ao Dionísio, né? E alguns podem perceber que ele não colocou Jesus dentre esses indivíduos aqui que ele citou. Aí ele coloca uma nota do lado do nome de Dionísio, né? Aí ele fala: a lenda de Cristo é apenas uma corrupção e perversão de outras lendas, especialmente de Dionísio. Compare a narrativa de Cristo diante de Herodes, Pilatos nos Evangelhos com a de Dionísio perante Penteus em As Bacantes, né? Então ele vai explicando por que ele não colocou Cristo aqui, porque para ele isso aí é uma corrupção, né? Essa ideia do Cristo aí, desse Jesus. Seguindo nós temos o capítulo 11, o Pirilampo. Concernente ao sagrado 3 em nada, Nuit, Hadith, Ha-Hor-Kuit, serão entendidos apenas pelo mestre do templo. Eles estão acima do abismo e contêm toda a contradição neles mesmos. Abaixo deles há uma aparente dualidade de Caos e Babylon. Estes são chamados pai e mãe, mas não é assim. Eles são chamados irmão e irmã, mas não é assim.
Eles são chamados marido e mulher, mas não é assim. O reflexo de tudo é Pan. A noite de Pan é a aniquilação do todo. Projetada através do abismo é a luz, a rosa cruz, o êxtase de união que destrói, que é o caminho. A rosa cruz é embaixadora de Pan. Quão infinita é a distância deste para aquele, ainda que tudo seja aqui e agora. Nem há ali qualquer lá ou então, pois tudo o que é senão uma manifestação, isto é, uma parte, isto é, uma falsidade daquilo que não é. No entanto, aquilo que não é, nem não é aquilo que é. Identidade é perfeita, portanto a lei da identidade é apenas uma mentira. Pois não há sujeito, e não há predicado, nem há o contraditório de qualquer destas coisas. Santas, santas, santas são estas verdades que eu profiro, sabendo não serem nada senão falsidades. Espelhos quebrados, águas turbulentas, esconde-me, ó Nossa Senhora, em teu útero, pois eu não posso suportar o arrebatamento. Neste pronunciamento de falsidade sobre falsidade, cujos contraditórios também são falsos, parece como se aquilo que eu não proferi fosse verdade. Abençoada, indizivelmente abençoada, é esta última das ilusões, que eu haja como um homem e afaste-a de mim. Amém. Aí ele vem comentando, né? O pirilampo talvez possa ser traduzido como uma luzinha na escuridão, embora possa haver uma sutil referência à natureza dessa luz, onde é o grande número de Magic, e este capítulo indica um supremo método mágico, mas de fato chama-se 11 por causa de Liber Legis. 1,60. A primeira parte do capítulo descreve o universo em seu sentido mais elevado, descendendo a Tiferet. Esta é a nova e perfeita cosmogonia de Liber Legis. Caos e Babylon são Hormá e Binah, mas na verdade são um. Insiste-se aqui na unidade essencial da tríade superior. Então, esse aqui, né, todas essas referências cabalísticas que eu falei antes. Então é importante ter em mente sempre o diagrama da árvore da vida, né, para saber do que ele está falando, para entender o que ele está falando. Pan é um nome genérico, incluindo todo o sistema de seu lado manifesto. Diz-se, portanto, que aqueles que estão acima do abismo vivem na noite de Pan. Eles somente são alcançados por meio da aniquilação do todo. Assim, o mestre do templo vive na noite de Pan. Agora, abaixo do abismo, a parte manifesta do mestre do templo também alcança Samadhi, como o caminho para a aniquilação. O parágrafo 7 começa com uma reflexão incitada pela exposição precedente. Esta reflexão é imediatamente contraditada por ser o autor um mestre do templo. Ele logo a seguir entra em seu samadhi e empilha contradição sobre contradição, e assim produz um grau de arrebatamento mais alto a cada sentença, até seu arsenal se exaurir. Com a palavra Amém, ele adentra o estado supremo. Então lembra que eu falei no começo sobre ele estar falando muitas vezes de uma perspectiva de alguém que alcançou um grau no qual há uma transcendência da questão da dualidade, ou seja, a contradição é usada, né? A afirmação e a negação é usado o tempo inteiro para marcar esse tipo de não dualidade, né? De percepção de não dualidade, embora a dualidade esteja sendo vista, né? Mas ela é negada, a afirmação é negada o tempo inteiro, a afirmação é negada e a negação é afirmada. E aí você fica nesse processo, né? Nesse ciclo, que é o ciclo de alguém que já transcendeu essa questão, naquele momento, ali, naquele estado, etc., né? Que é o que ele fala aqui. Vocês vão perceber que além das associações cabalísticas e etc., ele também faz associações com as cartas do tarô, né, em muitos capítulos. Ele vai seguindo uma sequência assim, dos arcanos maiores, né, dos 22 arcanos. E aí no capítulo 28 ele chama o tecelão cego. Não é necessário entender, basta adorar. O Deus pode ser de argila, adora-o, ele se torna Deus. Nós ignoramos o que nos criou, nós adoramos o que nós criamos. Criemos nada além de Deus. Aquele que nos faz criar é o nosso verdadeiro pai e mãe. Nós criamos a nossa própria imagem, que é a deles. Criemos, portanto, sem medo, pois não podemos criar nada que não seja Deus.
A 21ª chave do tarô é chamada O Universo e se refere à letra Tau, o Falos em manifestação, daí o título O Tecelão Cego. O universo é concebido tal como os budistas, de um lado, e os racionalistas do outro, nos fariam conceber. Fatal e desprovido de inteligência, mesmo assim pode ser delicioso para o Criador. A moral deste capítulo é, portanto, uma exposição do último parágrafo do capítulo 18. Ele é o espírito crítico, que é o diabo, e dá origem ao aparecimento do mal. Então, uma outra característica do livro, para além dessas já citadas, é isso, né? E os capítulos eles conversam entre si. Então, o capítulo que ele está lá no 72, por exemplo, ele vai falar que aquele capítulo ali tem conexão com o capítulo 13, né? E aí você tem que ler os dois ali em conjunto para entender a lógica da coisa. O capítulo 25, ele chamou Rubi Estrela, né? Então é sobre o ritual. Então esse é outro elemento que vai estar nesse livro aqui também. Algumas modificações de rituais ou inclusão de rituais, né? Que vão ser entendidos como rituais da AA. O capítulo 33 ele chama Baphomet. Uma águia negra de 2 cabeças é Deus. Mesmo um triângulo negro é ele. Em suas garras ele traz uma espada. Sim, ali é empunhada uma espada afiada. Esta águia é queimada no grande fogo. Ainda assim, nenhuma pena é chamuscada. Esta águia é engolida no grande mar. Ainda assim, nenhuma pena é molhada. Assim ele voa no ar e ilumina a terra a seu prazer. Assim disse Jacobus Burguntus Molensis, o grande mestre do templo, e do Deus que tem cabeça de burro, ele não ousou falar. Então esse simbolismo aqui, ele vai falar o que significa isso aqui, né? Mas é interessante que o título é Baphomet, ele está falando de uma águia, né? E toda a simbologia aqui é extremamente relacionável ao conceito alquímico, né? Embora ele vai falar sobre uma outra perspectiva, que ele vai comentar aqui. 33 é o número do último grau da maçonaria. 33 é o número desse capítulo, ou seja, ele está correspondendo o 33 da maçonaria ao capítulo, que foi conferido a Frater Perdurabo no ano de 1900, da Era Vulgar, por Dom Jesus de Medina Sidonia, na cidade do México. Ou seja, ele teria alcançado o grau 33, né? O Crowley. Baphomet é o misterioso nome do deus dos templários. A águia descrita no parágrafo 1 é a dos templários. Este símbolo maçônico é, entretanto, identificado por Frater Perdurabo como um pássaro, que é o mestre dos 4 elementos e, portanto, o nome do tetragramaton. Jacobus Burguntus Molensis sofreu martírio na cidade de Paris no ano de 1314 da Era Vulgar. Os segredos de sua ordem, contudo, não foram perdidos e ainda são comunicados aos merecedores pelos seus sucessores, como é insinuado no último parágrafo, que implica conhecimento de um culto secreto do qual o grande mestre não falou. A águia pode ser identificada, apesar de não ser muito rigorosamente, com o falcão previamente citado. É talvez o Sol, o objeto exotérico de adoração de todos os cultos sensatos. Não deve ser confundido com outros objetos do aviário místico, como cisne, fênix, pelicano, pombo e assim por diante, né? Então ele está frisando bem qual é a correspondência que ele está fazendo aqui, né? Mas embora tenha essa questão, né? Quando você fala aqui, a águia do fogo, engolida pelo grande mar e etc., e depois se eleva, se ilumina. Então aqueles que têm conhecimento sobre alquimia, né, vão conseguir visualizar essa correspondência também. Mas isso por quê? Porque os conhecimentos esotéricos eles conversam entre si, né? As coisas são correspondíveis ou correspondentes. No capítulo 36 nós temos a Safira Estrela, e no 37 nós temos um chamado Dragões. O pensamento é a sombra do eclipse de luna. Samadhi é a sombra do eclipse do sol. A lua e a terra são o não-ego e o ego. O sol é aquilo. Ambos os eclipses são escuridão. Ambos são demasiadamente raros. O universo, ele próprio, é luz. Comentário. No Oriente, supõe-se que os dragões causem eclipses devorando os astros. Talvez haja algum significado no número do capítulo, que é o de Yehida, a mais alta unidade da alma. Neste capítulo,
é exposta a ideia de que toda limitação e todo mal são acidentes extremamente raros. Não pode ser noite em todo o sistema solar. Isso é interessante, hein? Olha o que ele está falando aqui. Vou repetir. Neste capítulo é exposta a ideia de que toda limitação e todo mal são acidentes extremamente raros. Não pode ser noite em todo o sistema solar, exceto em locais raros, onde a sombra de um planeta é projetada por ele mesmo. É um sério infortúnio que vivamos num minúsculo canto do sistema onde a escuridão alcança um número tão alto quanto 50%. O mesmo é verdadeiro para condições morais e espirituais. Então esse capítulo aqui eu acho bem interessante, porque eu converso frequentemente com pessoas sobre essa questão de espiritualidade, né? E uma coisa que eu ouço as pessoas falando o tempo inteiro é sobre essa questão de o mundo tá desse jeito, tá daquele outro jeito, as coisas estão piores do que antes, etc. E eu sempre acho isso muito curioso, porque quando a gente analisa a história do mundo, né, a história da humanidade, não se percebe tanta diferença assim para quem, né, estuda história, por exemplo, das coisas que se tem antes, ou dos hábitos que se tinham antes para as coisas que se fazem hoje, né? O ser humano, ele é um ser naturalmente 50-50, e sempre foi assim. O que muda é a tecnologia, né? E o que Crowley está destacando aqui é justamente isso. A gente vive num mundo onde 50% do dia é escuridão, né? E isso também se aplica à nossa própria natureza, né? O ser humano é um bicho bom, mas é um bicho ruim também. Basicamente sempre foi assim, né? De diferentes maneiras, em diferentes contextos, mas a gente sempre vai notar esse 50% de maldade, de escuridão e etc., que sempre esteve ali confrontando os outros 50% de bondade, de luz e etc. Então, essa dualidade, né, é característica desse planeta. Então, eu penso, e aí já é uma opinião minha, não sei se ele concordaria, mas o que eu penso é o seguinte: o nosso trabalho aqui é justamente trabalharmos para transcender essa dualidade, e uma vez que a gente transcenda essa dualidade, a gente não pertence mais a esse mundo. Porque esse 50% de luz e 50% de escuridão é a característica desse planeta. E uma vez que alguém consiga transcender essa dualidade, né, esse 50-50, ele já não pertence mais a isso aqui, né? Então, ele provavelmente, ao meu ver, né, vai viver numa outra realidade, num outro contexto, num outro planeta, num outro plano espiritual, vibracional e etc. Mas não aqui. E se ele vier para cá, vai vir para cá com a função de quê? De auxiliar as outras almas que aqui estão para também transcender esse tipo de estado, né? Por quê? É característica desse planeta, desse mundo onde a gente vive, esse 50% de luz e esse 50% de escuridão. Então é o que ele fala. É um sério infortúnio que vivamos num minúsculo canto do sistema onde a escuridão alcança um número tão alto quanto 50%. O mesmo é verdadeiro para condições morais e espirituais. Ou seja, a característica desse mundo, desse planeta. E se a gente está aqui, deve haver também um sentido, uma razão, um porquê da gente estar aqui, né? Em seguida nós temos Copas de Amoreiras, capítulo 43. Sangue negro sobre o altar e o farfalhar de asas de anjo acima. Sangue negro da fruta doce, da ferida, violada flor, é o que mantém a roda girando no pináculo. A morte é o véu da vida, e a vida da morte, pois ambas são deuses. É o que está escrito, uma festa para a vida e uma festa maior para a morte, no livro da lei. O sangue é a vida do indivíduo, oferece sangue então. O título deste capítulo se refere a uma lenda hebraica, aquela do profeta que escutou algo se movendo na copa das amoreiras, e é a frase de Browning, uma amoreira ferida de sangue negro.
Na tragédia do mundo, deuses familiares, o escorpião e também o comedor de Deus, o leitor poderá estudar o efeito do desfloramento e do sacrifício de sangue como fórmulas mágicas. Sangue e virgindade sempre foram as oferendas mais aceitáveis a todos os deuses, especialmente ao Deus cristão. No último parágrafo, a razão disto é explicada. É porque tais sacrifícios ocorrem sobre a grande lei da Rosa Cruz, o abandono da individualidade, como tem sido explicado ad nauseam nos capítulos anteriores. Nós retornaremos frequentemente a tal assunto. A roda girando no pináculo expressa a manifestação da força mágica, o espermatozoide no falos cônico. A respeito de rodas, veja o capítulo 78. Então essa aqui é a questão mística, né? Muito marcada aqui, toda essa questão do sangue, do sacrifício e tudo mais. No 44 nós temos a Missa da Fênix e, bom, a Missa da Fênix aqui, e é o que vocês vão encontrar como normalmente nas traduções dessa missa, né? É a questão dela não ser feita, ser traduzida em rima, né? Em verso, como é a versão em inglês. Eu vou ver se em algum momento eu disponibilizo a minha versão, porque eu traduzi essa missa para o meu uso, né, pessoal, e eu respeitei a questão da rima ali, né? Então, que ela é toda em verso, né? Eu acho importante essa parte. Talvez eu publique em algum lugar, em algum momento aí. Depois nós temos Mommy-Ratos, 48. O pássaro madrugador pega a minhoca e a prostituta de 12 anos atrai o embaixador. Não negligencies a meditação matinal. Os primeiros ovos de tarambola alcançam os preços mais altos. A flor da virgindade é estimada pelo pandar. Não negligencies a meditação matinal. Ir cedo para a cama e cedo levantar faz um homem saudável, rico e sábio ficar. Mais tarde, em vigília e cedo em prece, o leva a cruzar o abismo. É o que dizem que acontece. Não negligencies a meditação matinal. Este capítulo é perfeitamente simples e não necessita de nenhum comentário. No 49, nós temos Flores Waratá. 7 são os véus da dançarina no harém disto. 7 são os nomes, e 7 são as lâmpadas ao lado da cama dela. 7 eunucos aguardam com a espada desembainhada. Nenhum homem pode se aproximar dela. Em sua taça de vinho estão 7 torrentes de sangue dos 7 espíritos de Deus. 7 são as cabeças da besta na qual ela cavalga. A cabeça de um anjo, a cabeça de um santo, a cabeça de um poeta, a cabeça de uma mulher adúltera, a cabeça de um homem de valor, a cabeça de um sátiro e a cabeça de um leão-serpente. 7 letras têm seu santíssimo nome, que é Babylon. Este é o selo sobre o anel que está no indicador disto, e este é o selo sobre as tumbas daqueles a quem ela assassinou. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número de Nossa Senhora, porque é o número de uma mulher, e o seu número é 156. Aí, comentário, né? 49 é o quadrado de 7. 7 é o número passivo e feminino. O capítulo deve ser lido em conexão com o capítulo 31, pois isto reaparece. O cabeçalho do Tito, ou Aratá, é uma voluptuosa flor escarlate, comum na Austrália, o que conecta o capítulo com os capítulos 28 e 29. Mas isto é apenas uma alusão, pois o assunto do presente capítulo é Nossa Senhora Babylon, que é concebida como a contraparte feminina disto. Isso não combina muito com a teogonia comum ortodoxa do capítulo 11, mas deve ser explicado pela natureza ditírâmbica deste capítulo. No parágrafo 3, nenhum homem é, claro, Nemo, o mestre do templo. Liber 418 explicará a maioria das ilusões neste capítulo. Nos parágrafos 5 e 6, o autor francamente se identifica com a besta, referida neste livro no Apocalipse e em Liber Legis. No parágrafo 6, a palavra anjo pode se referir à sua missão e a palavra leão-serpente ao sigilo de seu decanato ascendente, Tet, cobra, espermatozoide e leão no zodíaco que, como a própria letra Tet, tem a forma de serpente.
Teta escrevia-se originalmente como o Sol, né? Linga, Ione e Sol. O parágrafo 7 explica a dificuldade teológica referida acima. Há apenas um símbolo, mas este símbolo tem muitos nomes. Destes nomes, Babylon é o mais sagrado. Este é o nome citado em Liber Legis 1.22. Será observado que a figura, ou sigilo de Babylon, é um selo sobre um anel, e este anel está no dedo disto. Tal fato identifica ainda mais o símbolo consigo mesmo. Será notado que esse selo, exceto pela ausência de uma borda, é o selo oficial da AA. Compare com o capítulo 3. Disse também ser o selo sobre as tumbas daqueles a quem ela assassinou, isto é, os mestres do templo. Em conexão com o número 49, veja-se Liber 418, 22º Etir, bem como as fontes usuais. Então, várias referências aí para o estudo de Babylon. Capítulo 71, a capela do Colégio do Rei. Para a mente e para o corpo, igualmente, não há melhor purificador que Pranayama. Não há purificador melhor que Pranayama. Para a mente e para o corpo, para a mente e para o corpo, igualmente. Não há purificador como Pranayama. Pranayama. Sim, para a mente e para o corpo, igualmente, não há purificador. Não há purificador para a mente e para o corpo, igualmente. Não há purificador como Pranayama. Não há purificador para a mente e para o corpo, igualmente, como Pranayama. Como Pranayama, como prana, Pranayama. Amém. Este capítulo é uma clara declaração de fato, posto em forma de hino para ênfase. O título é devido às circunstâncias da piedade precoce de Frater Perdurabo, que foi frequentemente revigorado pela audição de hinos nessa principal das glórias arquiteturais de sua alma mater. Chegamos então aqui à última citação de capítulos. Luz das estrelas. Vede, tenho vivido muitos anos e tenho viajado por toda a terra que está sob o domínio do sol, e tenho navegado os mares de polo a polo. Agora eu ergo minha voz e testemunho que tudo é vaidade na terra, exceto o amor de uma boa mulher, e essa boa mulher é Laila. E eu testemunho que no paraíso tudo é vaidade, pois eu tenho viajado muito e residido muito em todos os paraísos, exceto o amor de Nossa Senhora Babylon. E eu testemunho que para além do paraíso e da terra está o amor de Nossa Senhora Nuit. E vendo que estou velho e bem afetado pelos anos, e que minhas forças naturais falham, assim eu me ergo em meu trono e chamo o fim. Pois eu sou a eterna juventude e força infinita, e no fim está ela, que era Laila, e Babylon, e Nuit, sendo. Este capítulo é um tipo de confissão de fé final. É a unificação de todos os símbolos e de todos os planos. O fim é inexprimível. Chegamos então à conclusão. Bom, esse livro é sem dúvidas recomendadíssimo para todos aqueles interessados em Telemann. Eu diria que ele é essencial, especialmente por essa versão brasileira, né? Ela ser feita, como eu disse, por pessoas que entendem a língua e entendem do contexto telêmico. Então, faz-se necessário sempre ponderar isso na hora de adquirir determinadas publicações telêmicas, especialmente publicações desse tipo, que são bem complexas, etc. Os tradutores aqui no final, eles trazem uma série de notas, sobre o porquê da escolha de determinadas palavras, explicações, ou das dificuldades que eles encontraram para traduzir determinados conceitos ou ideias, ou jogo de palavras, que só são possíveis no inglês de serem feitas. Então isso acaba sendo um bônus, além obviamente da qualidade, como eu já citei, um livro de capa dura e etc. Que em termos estéticos, sem dúvidas, ganha dessa versão aqui da Weiser, que é a versão em inglês e tudo, porque ela é feita em edição normal, não é capa dura nem nada. Aqui em português a gente tem essa edição, bem bonitona e tudo. Então, bom, acho que não tem mais muito o que acrescentar, É extremamente recomendado, essencial para quem é telemita ou se interessa pelo universo telêmico de Crowley e etc. O link para comprar esse livro vai estar aí na descrição, porque ele só é vendido através do site da editora. E é isso. Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.